Não havia pobres nem ricos. Não havia necessidade de trabalhar, porque tudo o que os homens exigiam era obtido pela força da vontade. A principal virtude era o abandono de todos os desejos mundanos. O Krita Yuga, Satya Yuga, não apresentavam doenças, não houve diminuição com o passar dos anos, não havia ódio nem vaidade, nem maus pensamentos, nem tristeza, nem medo. Toda a humanidade poderia alcançar a bem-aventurança suprema. De acordo com Surya Sadanta, a Kali Yuga começou à meia-noite do dia 18 de fevereiro de 3102 a.C. Esta também é considerada a data em que o Senhor Krishna deixou a Terra para retornar a Vaikunta, como está escrito no templo Balka, no local onde o Senhor Krishna saiu e voou, retornando para sua morada celestial. E assim foram todos os Anunnakis. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tempos difíceis, né? Para variar. Estamos vivendo momentos especiais. E eu comecei falando da Kali Yuga. Todo mundo que transita nessa área das conspirações, da espiritualidade, conhece os textos sagrados hindus, eles são maravilhosos. O Ocidente tem dado pouca atenção a eles, mas eles são extremamente importantes. É bom que passemos a olhar um pouco mais de carinho. Desembaraçando essa linha aí do ciclo dos yugas, a doutrina do ciclo de yugas nos diz que agora nós estamos vivendo uma Kali Yuga, a era das trevas, quando a virtude moral e as capacidades mentais atingem o seu ponto mais baixo do ciclo. Isso nós estamos vendo. O épico indiano Mahabharata ele descreve a Kali Yuga como o período em que a alma do mundo é apenas escura. Não vai com notação racial aí, pelo amor dos deuses e deusas. Eu estou de saco cheio disso. Apenas a quarta parte da virtude permanece, e que diminui lentamente a zero, isso já no final da Kali Yuga. Os homens se voltam para a maldade, os que dominam são a doença. Estamos vendo aí a pandemia, a letargia, a raiva, as calamidades naturais acontecendo pelo mundo inteiro. A angústia e o medo da escassez. Guerras por todo lado, conflitos, pandemias, fábricas de comida sendo incendiadas, os idiotas dos verdóicos lutando contra o agro. Vão comer cocô. Ao invés de equilibrarem a produção, eles querem interromper tudo. Penitências, sacrifícios e observâncias religiosas, segundo o Mahabharata, cairiam em desuso, as religiões estão desaparecendo. Menos aquelas que propagam ódio e dizem que propagam bem. Todas as criaturas degeneram. Estamos vendo aí mulher com próstata, todos, menine. As mudanças ocorrem em todas as coisas, sem exceção. A Kali Yuga é a Idade de Ferro, e ela já foi precedida por 3 outras yugas. Yugas são elas. É a Satya ou Krita Yuga, que é a Idade de Ouro. A Treta Yuga, que é a Idade da Prata. A Devapara Yuga, que é a Idade do Bronze. E no Mahabharata, Hanuman dá a seguinte descrição dos ciclos de yugas ao príncipe Bhima. Ele era da família dos Pandavas. Ele diz que o seguinte: o Krita Yuga foi assim chamado porque havia apenas uma religião e todos os homens eram santos. Portanto, eles não eram obrigados a realizar cerimônias religiosas. Os homens não compravam nem vendiam, não havia pobres nem ricos, não havia necessidade de trabalho, porque tudo que os homens exigiam era obtido pelo poder da vontade. Isso tudo é simbólico. Na Krita Yuga não havia doença, não houve diminuição ao longo dos anos.
não havia ódio, vaidade ou mau pensamento, nem tristeza, nem medo, toda a humanidade poderia alcançar a felicidade suprema. A alma universal era brilhante. Se eu falar em cor aqui, todo mundo cai na minha pele. Pele. Tá um saco isso. Aonde houver harmonia, eu levarei a discórdia. Esse é o lema da esquerda ensandecida, histérica, que está tomando conta do mundo. No Brasil, eles estão fazendo a festa. Na Europa, eles estão começando a apanhar. Aonde houver paz, eu vou levar a guerra. Aonde houver a tranquilidade, eu vou levar a inquietação. A Holanda nunca teve problemas com relação a sexo, a gênero sexual. A Amsterdã sempre foi uma das capitais mundiais gay. Mas bastou, um jornal de esquerda vai e publica: está havendo preconceito contra os gays na Holanda, ponto. Vira um pandemônio. E não está, é criar a discórdia. Aqui a liberdade é total. A Holanda é um país liberal há décadas. Décadas. Sempre foi conhecido. Amsterdã, então, nem se fala. E de onde eu vim também, o Toronto era a mesma coisa. Mas eles criaram um caso, eles inventam a história. E na Treta Yuga, começaram os sacrifícios e a alma do mundo tornou-se vermelha. A virtude diminuiu em um quarto. A humanidade buscou a verdade, realizou cerimônias e eles conseguiram o que queriam, dando e fazendo. Já no Devapara Yuga, o aspecto da alma do mundo era amarela, a religião diminuiu pela metade. O Veda foi dividido em 4 partes. Embora alguns tivessem conhecimento de todos os 4 Vedas, os outros conheciam apenas 3 ou 1. Vedas são os escritos sagrados, indianos. A mente diminuiu, a verdade declinou, o desejo, a doença e a calamidade apareceram. E por causa disso os homens tiveram que se submeter à penitência. Foi uma era decadente por causa da prevalência da maldade. E vai por aí afora. Nós estamos vivendo então agora os tempos sombrios da Kali Yuga, quando a bondade e a virtude quase desapareceu do mundo. Estamos vendo agora em volta da gente? Olha o Brasil como é que está com a violência, com a dor. Oriente Médio, Coreia do Norte, Ucrânia, Irã, perseguição religiosa. Mas esse artigo que eu peguei, ele foi escrito, o que eu estou lendo para vocês, foi escrito em 2012. E ele previa, eu vou continuar a ler para vocês, o fim da Kali Yuga em 2025. Ano que vem. E vai ser barra pesada. Aliás, já está sendo. Bom, muita gente deve estar perguntando por que eu não vou falar da máquina do tempo e viagem no tempo. Vou continuar assim. Eu já preparei, fiz fazer uma pesquisa, porque os livros sobre esse assunto costumam ter 400, 600 páginas. São centenas de artigos e livros sobre viagem no tempo. E para condensar isso em 30 minutos, dá uma trabalheira. Estou preparando ainda para continuar. Depois nós vamos falar sobre a viagem no tempo mental, que é a que está ao alcance de todo mundo. Com um pouquinho de exercício, você pode fazer essa experiência, tentar. Vamos continuar com a Yuga, porque nós estamos vivendo nela, na Kali Yuga. E aí nós vamos ver por que os deuses nos deixaram. Por que os deuses foram embora? E é interessante é que a mesma data que o Mahabharata coloca como a saída dos deuses foram algumas semanas, uma primeira época, uma primeira fase, depois uma última fase que o Zecharia Sitchin também coloca, entre 550 e 600 a.C. Combina muito com as histórias hindus, com as maias, né, com os sumérios e com a Bíblia. Quando Yahvé desaparece de cena e nunca mais volta. Yahvé deixou a terra. Yahvé não nos olha mais. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Na sequência. Vamos continuar. Essa sequência de ciclos de yugas, ele tem muita matemática. O artigo é extenso. Eles fazem cálculos astronômicos. Os indianos tiveram observatórios astronômicos sofisticadíssimos, assim como os árabes mais tarde. Não era o Ocidente que tinha, eram eles que tinham. Então essa sequência de ciclos de yugas leva à Idade de Ouro a 12.676 a.C. Eles vêm pela posição das estrelas, dos astros, eles conseguem medir essas datas. Então mais de 14.500 anos antes do presente, quando a Ursa Maior estava na Nakshatra, Shravana. A Ursa Maior então avançará 3 nakshatras em cada yuga.
vai avançando, ele chama esses períodos, né, de nakshatra, um período de transição que eles calcularam de 300 anos. Isso concorda muito bem com a tradição indiana, pois o Mahabharata menciona que na antiga tradição, Shravarana Nakshatra recebeu o primeiro lugar no ciclo. É complicado de entender, mas é só para ver que eles conseguiram medir o trânsito dos astros e com isso marcar as eras. E a linha do tempo também indica que a Kali Yuga ascendente, que é a época atual que nós estamos vivendo, terminará no ano de 2025. A plena manifestação da próxima Yuga, ou próxima era ascendente, a Devapara Yuga, vai ocorrer no ano 2325, depois de Cristo, claro, futuro, após um período de transição de 300 anos. A ascendente Devapara Yuga será seguida por mais 2 yugas, a ascendente Treta Yuga e a ascendente Satya Yuga, que assim vão completar o ciclo ascendente de 12.000 anos. Então, o texto sânscrito Brahmana, Vaivarta Purana, ele descreve um diálogo entre o Senhor Krishna e a deusa Ganges. Lá, Krishna diz que depois de 5.000 anos de Kali Yuga, haverá um alvorecer de uma nova idade de ouro que durará 10.000 anos. Isso pode ser imediatamente entendido no contexto da linha do tempo do ciclo de Yuga, que eles fazem a descrição nesse livro, né? E que mostra que agora nós estamos terminando a Kali Yuga depois de 5.700 anos depois do seu início. E ao final da Kali Yuga será seguido por mais 3 Yugas, abrangendo 9.000 anos, antes que o ciclo ascendente termine. Então, de acordo com essa doutrina, o período de transição estão sempre associados a um colapso mundial de civilizações e catástrofes ambientais severas que praticamente apagam todo o vestígio de qualquer civilização humana, como aconteceram nesses ciclos, os Drias, catástrofe que desaparece, ripa completamente uma civilização, ficam lá uns restinhos, restos arqueológicos, alguns escritos, alguns sobreviventes dessas eras, que é o que tem acontecido periodicamente. Por isso que nós vemos a nossa civilização sobe, cai. Ela não consegue passar, de chegar num ponto tal de evolução que ela consiga transcender essas eras. Ela sucumbe. Então, a nova civilização que surge na nova Yuga, então, na nova era, ela vai ser liderada por alguns poucos sobreviventes do cataclismo, né, e que carregam com eles conhecimentos técnicos e espirituais da época anterior. É o que aconteceu, por isso que nós vemos templos incríveis, que ninguém consegue repetir mais. A Índia está entupida disso, a Indonésia, as pirâmides do Egito, os templos maias. Porque o que nós vemos hoje de Maia e Azteca são os maias tardios, eles ocuparam templos abandonados. Cidades inteiras estão enterradas ainda na floresta. Centenas, que os governos não têm dinheiro ou não querem escavar. Isso acontece na Ásia também, com as pirâmides chinesas. Na Indonésia, o governo não deixa expandir as pesquisas. Em todo lugar. Porque nós vamos ver que existiram várias eras. Então, nós vimos então que cada civilização que acaba, ela vai ser liderada pelos sobreviventes, assim que o Egito surge do nada, a Suméria surge do nada, depois dessa catástrofe. Então, os sobreviventes da Yuga anterior possivelmente viajavam pelo espaço sideral, como nós vemos no Mahabharata, no Ramayana, nas histórias dos sumérios, dos egípcios, etc. Os deuses tinham seus barcos celestes, carruagens de fogo e por aí vai. Né? Essa sequência de ciclos de yugas, ela sempre se relaciona com eventos catastróficos com incrível precisão. E, além disso, os períodos de transição também podem ser correlacionados com as datas registradas em vários calendários de tradições antigas. Então, nós vamos ver aqui um filósofo, escritor grego, ele fala, o Timeu, ele fala sobre, Platão é outro também, que fala sobre a Atlântida, que foi engolida pelo mar, em um único dia, uma noite, no infortúnio por volta de 9.600 a.C. Esse evento também foi registrado como mitos de dilúvio em todas as culturas do planeta. Todas elas falam quase a mesma coisa, enormes paredes de água que submergiram toda a Terra até o cume das montanhas, né, acompanhada de fortes chuvas, bolas de fogo no céu, frio intenso e longos períodos de escuridão. Na tradição indiana, o dilúvio ocorreu no final da Satya Yuga, a Idade de Ouro, e os sobreviventes desse grande dilúvio foi Manu. Manu é o Noé indiano. Ele sai com 7 sábios e tal.
a China também tem, é Nuvá, né? Noá, Noé, está em todo mundo. E que ele se coloca então à frente, né? Dali vem a genealogia dos reis indianos, no caso de Noé, o povo hebreu, etc. O que nós temos discutido ao longo de vários vídeos, agora vamos para quase 250 vídeos, caramba, é como essas catástrofes aconteceram e o que poderia ter levado ao repentino dilúvio universal, se é que foi universal. Isso também é uma teoria, ninguém tem razão nessa área, tudo aqui é especulativo. Isso fica até mais divertido. Nós não temos certeza de nada, nós só temos especulações. E cada um escolhe a teoria que mais te agrada. Ah, tem problema, ninguém vai brigar por causa disso. Não é. Então nós temos que o arqueólogo francês, eu já fiz um vídeo sobre isso, do Laboratório Nacional de Los Alamos, no México, onde explodiram as primeiras bombas atômicas nos Estados Unidos, primeiras experiências em Los Alamos. Ele, num laboratório arqueológico lá, ele examinou uma amostra de 175 mitos de dilúvio de diferentes culturas ao redor do mundo. E concluiu que os aspectos ambientais descritos nesses eventos, que também são consistentes com os dados arqueológicos e geofísicos, só poderiam ter acontecido por um impacto destrutivo de um cometa no oceano. Pum! E queima tudo. E aí, por causa desse impacto, dessa explosão a alta temperatura, formam os tectitas, que são pequenos fragmentos de material de areia, que vira vidro, né? São fundidos e viram vidros. Então, em 2008, uma equipe de geólogos dinamarqueses do Instituto Niels Bohr, o NBI em Copenhague, estudou os gelos da Groenlândia, por exemplo, e concluíram que a Era do Gelo terminou exatamente no ano 9703 a.C. As datas todas coincidem. E vai outro pesquisador, Jürgen Peder Stephenson, disse que a transição da Era do Gelo para o nosso atual período interglacial quente, ele foi tão repentina que parece que um botão foi pressionado. Nós já vimos vários relatos sobre isso. Por isso, quando se acha mastodontes na Rússia ou no norte dos Estados Unidos, os ossos estão misturados. É como se uma gigantesca onda trouxesse tudo embolado, misturado com lama. Quando você desenterra um mamute na Sibéria, ele está com a erva no estômago ainda, você tira daquela lama congelada. Essa lama congelada chama-se permafrost. É uma área que está congelada há milhares de anos. E conserva bem ali esses animais. Não só mamutes, todos os animais são encontrados. No Canadá também se encontra bastante. Então nós vemos que são várias pesquisas que foram feitas a respeito. Alguma coisa aconteceu. E lá em 2012, uma equipe internacional de cientistas concluiu que a Terra foi bombardeada por uma tempestade de meteoros há quase 12 mil anos. Sempre 12 mil anos. Eu sempre falo nos vídeos. É onde acaba uma fase e começa a outra. E efetivamente encerrando a Era do Gelo e levando ao fim de uma civilização pré-histórica e a extinção de muitas espécies, né, de animais. Então a mudança climática foi muito rápida, né? Então foi uma coisa quase que instantânea. Então, continuando com esse super resumo, de acordo com as traduções antigas, a descendente Kali Yuga, que foi referida por Hesíodo, filósofo grego, como a Era dos Heróis, chegou ao fim com as batalhas travadas na planície de Troia. O engraçado é que depois vem um período sombrio na história grega, na história egípcia, em vários lugares houve um lapso, um missing time. A linha de tempo do ciclo de Yuga indica que o último período intermediário de 300 anos entre Kali Yuga ascendente e descendente se estendeu de 976 a.C. até 676 a.C. É curioso, isso sobrepõe ao período de 300 anos que os historiadores colocam ali um espaço de 300 anos, uma era completamente que ninguém sabe o que aconteceu, como a Idade Média grega. E evidências arqueológicas mostram que houve também nessa época uma destruição enorme que visitou as ilhas gregas nessa época. As grandes cidades e os palácios micênicos da civilização micênica desmoronaram. Vilas e cidades foram queimadas, destruídas e abandonadas. As populações das cidades foram drasticamente reduzidas.
Houve fome generalizada e as pessoas viviam em pequenos assentamentos isolados. Foi tão grande esse cataclisma, essa série de cataclismos, que os antigos gregos esqueceram completamente a arte da escrita e eles tiveram que aprender tudo novamente, como os fenícios no século VIII a.C. As antigas redes comerciais foram interrompidas e pararam repentinamente. Isso foi no mundo inteiro. Civilizações ficaram isoladas, as ilhas do Pacífico ficaram isoladas, a Indonésia teve uma parte toda inundada. No entanto, isso não foi apenas um colapso da antiga civilização grega, houve um colapso mundial. E entre elas foram os hititas, que sofreram uma grave interrupção na sua história. A cidade de Troia até Gaza, tudo foi destruído. O Egito perdeu o controle do seu reino. Nesse período do ano 1070 a.C. até 664 a.C., é conhecido como o terceiro período intermediário do Egito, durante o qual o Egito foi invadido e governado por governantes estrangeiros, e houve a desintegração e o caos político e social. O Egito foi ficando cada vez mais assediado por uma série de secas e inundações abaixo do normal, que trouxe a fome. Na Índia, a civilização do Vale do Indo chegou ao fim por volta de 1000 a.C. A catástrofe também atingiu a antiga civilização olmeca na América Central. O primeiro centro olmeca, São Lourenço, foi abandonado por volta de 900 a.C. A cidade foi abandonada, não tinha mais nada, morreu todo mundo. Muito pouca gente sobreviveu. A destruição em massa de muitos monumentos de São Lourenço também ocorreu por volta de 950 a.C. Os estudiosos acreditam que as mudanças ambientais drásticas podem ter sido responsáveis por essa mudança, né, e fizeram, inclusive, acarretaram a mudança no curso de vários rios. Ninguém sabe exatamente o que causou essa mudança. Eventos aconteceram pelo mundo inteiro, e lendas contam essas histórias. Então, nós vemos, no caso do Egito, tem um relato deles que fala o seguinte: algo no mar impediu que grande parte da luz do sol chegasse à Terra. E também interrompeu o crescimento global das árvores por quase 2 décadas, até 1140 a.C. Existem várias teorias para tentar explicar isso. E nenhuma delas, ou todas elas, estão corretas. No entanto, como as Kali Yugas descendentes e ascendentes não são tão diferentes em termos de seus aspectos qualitativos, o nível de devastação durante esse período de transição talvez não tenha sido tão severo quanto o anterior, pelo menos o que alguns aspectos dos sobreviventes puderam contar, né? Os sobreviventes dessa Kali Yuga. Tem vários livros sobre o assunto. E, como eu falei com vocês, na Grécia, a construção da arquitetura monumental cessou. O que nós vimos das ruínas, eu visitei algumas, são desse tempo. Eles reconstruíram, mas não construíram mais. A civilização egípcia que nós conhecemos já estava decadente. A grega também. A Suméria tinha desaparecido, a do Vale do Indo e Harappa também. Na Índia, na China e na Indonésia, no Sudeste Asiático, Angkor Wat, abandonadas, não tinha ninguém mais, simplesmente estavam lá enterrados na selva. Então, estilos de cerâmica foram simplificados, de repente está sofisticado, depois cai. A cavalaria foi substituída por soldados de infantaria. Na Índia, a língua sânscrita, que usada como meio de comunicação, foi substituída pelas línguas de massa comum, o Pali e o Prakrito. O conhecimento das antigas escrituras, das ciências e das artes havia sido praticamente esquecido. E, possivelmente, em resposta a essa grave crise social, vários filósofos e profetas apareceram nesta época tentando redescobrir a sabedoria perdida e difundindo-se entre as massas ignorantes. Então, entre eles, nós temos Buda, dessa época, 623 a.C. É o tempo da Era Clássica. Pitágoras, 570. Zoroastro, 600. Mahavir Jain, 599. Então, as pessoas de um modo geral, os sobreviventes, ficaram tão perturbados pelas calamidades dos séculos anteriores que começaram uma vigorosa tentativa de finalmente registrar em detalhes as antigas escrituras, que até então eram transmitidas de maneira puramente oral. E foi nesse cenário terrível que os maias recalcularam e reajustaram seu sistema calendário em Izapá, algum tempo depois, em 400 a.C., mais ou menos.
O que nós vemos aí que os espanhóis conheceram quando chegaram, tiveram contato quando chegaram na América do Sul, na América, no México, na América Central, já eram decadentes completamente, aquela pancada de sacrifício humano todo dia, milhares de pessoas, eles estavam usando os prédios. Alguns sábios recolheram alguns escritos, que depois foram sistematicamente destruídos pela Igreja Romana, Católica Romana, destruiu praticamente tudo que tinha de registro. A famosa Noche Triste. Tem um vídeo sobre isso. Ai, ai, ai. Mas isso é uma outra história. Alguns séculos depois, Aribata, que é um indiano estudioso, fizeram um recálculo dessas datas todas para tentar enquadrar, saber a data exata da Kali Yuga. E tal esforço teria sido desnecessário se os cataclismos dos séculos anteriores não tivessem interrompido o fluxo das ricas tradições que existiam. E mais, quase todo o conhecimento daquela época foi perdido. Por isso que a gente olha uma pedra de Baalbek e não sabe como é que os caras fizeram aquilo. Vai em Borobudur, na Indonésia, cai para trás. Como é que os caras fizeram isso? O Namprandam, os templos indianos. Ellora Caves, meu Deus do céu, feito dentro da montanha. Simetria perfeita, as pedras são torneadas brilhando. O Egito, tudo isso foi perdido. Então, vários escritos foram. O que não foi perdido pela catástrofe foi depois queimado, né, com muito capricho pelas igrejas mais modernas. Eles odeiam conhecimento. Detestam. E é o que a esquerda está fazendo agora também, tentando apagar a história e criar uma nova. Reescrever a história. Netflix, essa turma toda. Né? Então nós vamos ver que é bastante natural esperar que dentro desses textos, algumas omissões, alguns erros, algumas coisas absurdas foram escritas, cópias em cima de cópias, em cima de cópias, em cima de cópias. Mas muita coisa pode ser pescada, inclusive na própria Bíblia. Eu vou falar no próximo vídeo, eu não sei se já está muito longo, sobre o avistamento de Zacarias, quando ele avista um tic-tac. Está escrito lá na Bíblia, todo mundo pode ler. Tic-tac, aí abre uma escotilha, ele diz que é uma escotilha de chumbo e sai uma mulher linda. É astronauta lá. Tá lá, tá na Bíblia de vocês aí. E assim, nós vamos tentando entender a desordem de uma civilização moderna sem ter conhecido as outras civilizações, que também foram temporais. E de todos os antigos reinos e impérios do passado, apenas um sobreviveu. A China. Continua sendo um império. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço meu e da Magdalena. Estaremos juntos essa semana. Vou ver se eu gravo um vídeo no meio da semana para vocês. Um abração, fiquem na paz e até lá.